E aí, pessoal, então a gente está aqui de volta no ambulatório de egressos da clínica médica, com 2 pacientes atendidos. Na verdade, eles já são atendidos pelo nosso ambulatório já cronicamente, tá? Nosso primeiro paciente é um paciente que teve internado aqui em julho do ano passado, com um quadro de IC descompensada, teve até um quadro de pancreatite biliar, que já fez a colecistectomia, tudo tranquilo. Só que ele tem um quadro de IC com fração de ejeção reduzida, provavelmente etiologia hipertensiva, ele tem mais de 80 anos de idade. E a gente está acompanhando dessa parte. Ele tem um FA não valvar, ele tem uma fibrilação atrial, que ele não tem acometimento valvar, ou seja, ele não tem estenose mitral moderada, é importante, e ele também não tem troca valvar por qualquer posição de uma prótese mecânica. Então, nesse cenário, a gente está otimizando o tratamento medicamentoso dele. E ele faz uso de bisoprolol, que é um dos beta-bloqueadores que a gente pode usar no quadro de IC com fração de ejeção reduzida, 5 mg por dia, está fora da dose-alvo, que é de 10 mg por dia. Usa enalapril de 10 mg duas vezes ao dia, a dose-alvo é de 20 mg 2 vezes ao dia. Usa espironolactona de 25, tá ok? Usou furosemida, mas agora não está usando mais. E usa o Eliquis, que é a apixabana, tá? Para fibrilação atrial. Basicamente são essas medicações que ele faz uso. Só que aí ele veio para cá e o que é que a gente viu? Em um mês, se realmente o peso de um mês atrás estava correto, ele ganhou 2,5 kg. E num paciente portador de insuficiência cardíaca, em que há muita alteração do sistema renina-angiotensina-aldosterona e ele acaba tendo muita retenção de líquidos, se ele ganhou 2,5 kg em um mês, provavelmente, como o peso específico da água é de 1 kg de água, 1 litro de água, provavelmente ele ganhou 2,5 litros de água nesse período. E a gente viu que ele tinha edema de membros inferiores e tinha um estertor crepitante bilateral em ambas as bases dos membros dos pulmões. Então, o que é que a gente vê com isso? Que ele está hipervolêmico. O que é que a gente precisa fazer? Restrição hídrica e, se for o caso, um pouquinho de furosemida. A função renal dele estava ok, os exames estavam todos tranquilos. E o que é que a gente viu também? Que a pressão dele estava 11/8, né? 109/78, 11/8. E a frequência cardíaca, contada na ausculta, porque lembrar que ele tem fibrilação atrial, isso na oximetria, isso não é legal para poder avaliar a frequência cardíaca, estava 68, 66, 64. Então, abaixo de 70 batimentos por minuto, o paciente está beta-bloqueado. Beleza. Então, aí a gente vai avaliar o seguinte. Ah, professor, mas ele está beta-bloqueado, ele está com frequência cardíaca boa e ele está com a pressão controlada também. Eu preciso aumentar o enalapril? Eu preciso aumentar o beta-bloqueador? Esse é o meu objetivo. Eu vou aumentar agora? Não sei. Por quê? Porque se eu aumentar, aquela coisa que a gente conversou, se eu aumento os dois ao mesmo tempo, ele pode sentir. E se eu aumento o bisoprolol e aumento o enalapril na mesma hora, se ele sentir sintomas de baixo débito, quem foi o responsável? Não sei. Talvez ele suspenda as medicações. Então é melhor que eu dê um passinho por vez. E aí a gente achou por bem, pela hipervolemia, aumentar a dose, introduzir de novo a furosemida, 40 mg, um comprimidozinho pela manhã, por 7 dias. A gente tem que ter cuidado para não fazer furosemida em dose contínua, porque esse paciente de hipervolêmico, ele pode passar euvolêmico e depois pode ficar hipovolêmico. E aí sim, se a furosemida for feita num paciente hipovolêmico, ainda mais em uso de IECA, aí a lesão renal é certa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o furosemida, tem que ficar atento a isso, tá? E a gente optou, pelo fato ainda dele ter um poderzinho diurético também, tá? E o meu objetivo fazer vasodilatação, a gente aumentou o enalapril para 20 mg de 12 em 12 horas. E a gente vai ver depois a possibilidade de aumentar para o bisoprolol para ele, tá? A gente continua a anticoagulação com profilaxia, porque ele tem um Chat-VASc alto, por conta da FA não valvar. Então ele pode usar NOA, que na verdade ele é até preferível que ele use os novos anticoagulantes orais, ou os anticoagulantes orais diretos, né? Rivaroxabana, apixabana, edoxabana ou da bigatrana, em detrimento do Marevan, que é a varfarina. Show? Então, nosso primeiro paciente, o nosso objetivo era controle da IC. A gente tem que pesar, ver quanto é que está o peso dele, ver como é que está a aderência, ver como é que está os sintomas e otimizar a terapia medicamentosa visando a dose máxima da medicação, a dose máxima tolerada pelo paciente, visando a dose máxima da medicação, certo? Nossa segunda paciente é uma paciente que a gente já está acompanhando aqui já faz um tempo. Ela é portadora de FA valvar, ela tem uma estenose mitral moderada, então é isso que a gente tem que se ligar. Porque ela não trocou a válvula ainda, ela está fazendo segmento, está em tratamento clínico. Mas pelo fato dela ter uma FA e uma estenose mitral moderada, ela é contraindicado o uso dos novos anticoagulantes orais. Então, por mais que a gente tenha um ímpeto de querer prescrever, para não fazer esse controle do INR e tudo mais, infelizmente para ela ainda não dá, tá? Ainda não tem autorização.
Então é contraindicado. O que é que a gente faz então? Faz o controle do INR pelo uso da varfarina. A gente até colocou aqui um vídeo mostrando como faz esse controle. Então o que é que a gente precisa fazer? Precisa calcular a dose semanal e a gente precisa ajustar a dose conforme o INR da paciente. Então, se o paciente tem um FA, não tem outras alterações, o alvo é 2,5. Meio para mais, meio para menos. Então fica entre 2 e 3 o nosso alvo terapêutico. Se ela tem uma prótese mecânica em posição mitral, o nosso alvo é 2,5 a 3,5, com alvo em 3. E se ela tiver uma prótese mecânica em qualquer outra posição e tiver FA, se ela tiver FA mais uma prótese mecânica na posição aórtica, é 2,5 a 3,5 também. Tá? Então o que a gente precisa fazer? Precisa ver quanto foi o INR. O INR dela veio 1,6. Tá? Ela tem um FA valvar, mas ela não tem prótese mecânica, não tem nada. Então, qual é o meu nível terapêutico para ela? 2,5. 2 a 3. Tá na faixa terapêutica? Está acima de 2? Não. Se está fora da faixa terapêutica, eu tenho que aumentar a dose ou reduzir a dose? Aumentar a dose. Aumentar a dose em quanto? 10 a 20%. 10 a 20% da dose semanal que ela utiliza. Ela já estava usando 45 miligramas por semana. E a gente pensa, 10% disso dá 4,5 e 20% disso dá 9 miligramas na semana que a gente tem que distribuir isso. Então o que é que a gente fez? A gente aumentou em 5 miligramas, tá? Aí uns 12%, né? Então a gente pediu para que ela usasse, ajustou isso ao longo da semana de um modo que ficasse fácil. Então digamos, ela já estava usando segunda, terça, quinta, sexta e sábado 1, quartas e sábado e domingos 2 comprimidos, né? Acho que era isso. E aí o que é que a gente fez? A gente, ao invés de mudar tudo, por exemplo, a gente até usou esse exemplo, né? Poderia usar segunda, quarta e sexta 2 e no resto 1. Só que aí ela ia ficar confusa. O que é que a gente fez? Como pode colocar em qualquer momento da semana, colocou no sábado também. Então ficou sábado, domingo e quarta 2 comprimidos, no resto 1. E aí dá para deixar ela assim? Não, pode voltar no ano que vem. A gente tem que checar de novo. Tá? Então a gente pediu para ela voltar. O ideal era que ela voltasse com 2, 3 semanas, para que a gente pudesse fazer essa reavaliação, tá? No máximo em 4 semanas. Foi mais ou menos o que a gente fez. Combinado, gente? Então, muito bom, tá? É sempre aquela coisa que eu falo, esses ambulatórios a gente vê muito realmente o que é um ambulatório de cardiologia. São pacientes sempre com alguma coisa interessante para poder avaliar, né? Seja um quadro de insuficiência cardíaca, um FA, para poder fazer uma anticoagulação, uma dor torácica, tudo mais, tá? E os pacientes de hoje, eu acho que foram bem proveitosos aí para a gente aprender, tá bom? Valeu!